Então agora vamos falar do tópico 5.7, referente à ata de defesa, sua emissão e posterior homologação. Então nós temos as páginas de serviços, sobre as instruções, referente ao preenchimento da ata de defesa de membros não presenciais, a homologação da ata de defesa, tutorial de homologação de atas e orientações para a tramitação e assinatura de atas em bancas. Essas páginas de serviços compõem algumas das informações que a gente vai passar aqui também. Uma observação que nós temos é que os procedimentos que estão descritos neste tópico são referentes à sistemática atual que nós temos hoje, E quaisquer alterações futuras, elas serão divulgadas por meio dos atos próprios referente a essas alterações, Então, por enquanto, estas são as instruções que nós temos para estas etapas, tá bom? É ideal que os discentes e os orientadores verifiquem no momento da solicitação de defesa ou durante o processo, se os membros externos possuem o cadastro de assinatura eletrônica via PNCI, pois é necessário para a homologação da ata de defesa. Então, um modelo da ata de defesa que é disponibilizado nos sistemas, no sistema de plano de estudos e defesa, ele é gerado considerando ajustes necessários devido às atualizações do documento e pelo regulamento da pós-graduação. No nosso caso, então, nós temos aqui como citar os artigos 53 e 119, no qual informam que o nome e a designação do co-orientador, ele deve constar na portaria da banca examinadora da dissertação tese na ata de defesa, Então, o co-orientador, ele consta na portaria a informação que ele co-orientou o trabalho, não que participou da banca examinadora, mas sim que co-orientou o trabalho, E também o conceito que deve ser atribuído à ata de defesa, de aprovado ou não aprovado, que está registrado na ata. É importante também lembrar que nós temos o Memorando Circular 01 de 2023, que reforça a portaria do MEC 360/2022, que informa sobre a não emissão, produção e emissão de documentos físicos nas instituições. No caso, nós não podemos mais emitir documentos referentes ao acervo acadêmico, à vida acadêmica dos estudantes. Por isso, então, todo o procedimento hoje é digital. E também nós temos o Memorando Circular 004 de 2024 da PRPGP, no qual informa sobre as assinaturas nas atas de defesa, de qualificação, tese e dissertação. Então, o processo de homologação da ata de banca de defesa de um curso é uma etapa fundamental para a conclusão do curso, É um processo que envolve a colaboração de vários agentes, como a secretaria, a própria banca, a coordenação do curso, o presidente da banca e também do discente, Cada curso da pós-graduação, eles têm suas flexibilidades para realizar os procedimentos para estas etapas, Mas, para padronizar, nós apresentamos neste curso, aqui neste tópico, uma sugestão de procedimento. Então, após o processo de defesa retornar da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, o processo de defesa entra na situação de defesa liberada, em qual estarão disponíveis os documentos referentes ao processo de defesa junto da portaria de pessoal da PRPGP. Tanto a coordenação do curso, a secretaria e o orientador ou orientadora deste discente, podem acessar a documentação no sistema de planos de estudos e defesa, Então, através da página de defesa deste aluno, é possível acessar toda essa documentação. Neste caso aqui, a ata ela pode ser impressa para uso no momento da defesa ou disponibilizada em formato digital, para ela ser provavelmente lida e as informações inseridas, Por exemplo, quem quiser imprimir a ata para usar como um rascunho no dia para inserir as informações ali que posteriormente serão informadas no documento digital, é possível, não há maiores problemas. Por isso que os documentos para impressão, também eles são possíveis de serem feito o download para arquivos RTF, onde é editável, e em formato PDF também. Então, o servidor responsável, ele acessa a ata de defesa em formato editável, o RTF,
e de posse deste documento, né, após a defesa, vai preencher informando os itens faltantes. No nosso caso aqui nós temos um exemplo de uma ata de defesa no qual devem ser inseridas posteriormente as informações referente ao local de realização da prova, né, a aprovação ou reprovação pela banca, a quantidade de dias que a banca deu para correção dos dados ou atualização das informações do trabalho final, né, alteração do título quando sugerida pela banca examinadora e o item de declaração também, quando necessário. Por exemplo, se algum dos membros participou via videoconferência, pode ser informado neste campo aqui. Então, realizada a defesa, né, a ata de defesa ela deve ser preenchida e salva em formato PDF, né? Então, para homologação da ata é obrigatório estar em formato PDF, né? Então, a ata de defesa ela é o meio pelo qual a banca examinadora confere a aprovação de um trabalho de conclusão, né? Então, esta exigência de ter a ata completamente preenchida e assinada pelos membros da banca é uma das exigências principais para a emissão do diploma ou certificado, né? O processo de defesa é entregado apenas por alguns documentos em meio digital, sendo vedado a geração de documentos físicos, né? Então, por isso que a gente não pode mais ter, por exemplo, assinaturas físicas em uma ata de defesa. Sendo necessário, então, né, assegurar que as assinaturas sejam eletrônicas e que permitam uma autenticação, né, desses membros que estão assinando a ata de defesa, isso para garantir a integridade e a validade da ata. Então, conforme o Memorando Circular 004 de 2024 da PRPGP, as assinaturas nas atas que são aceitas pela sua validade legal, né, em documentos oficiais, são assinatura via PEN, né, processo de homologação de atas, assinatura via GovBR, assinatura eletrônica com certificados, por exemplo, usando tokens, né? E outra assinatura eletrônica utilizada em outras instituições, caso seja aceita, por exemplo, num membro de banca vinculado a outra instituição, né? Assinaturas análogas ao GovBR, né, emitida pelo país de origem, por exemplo, destes membros estrangeiros, né? Ou ainda assinatura de próprio punho, mas, nesse caso, é apenas para membros estrangeiros, né? Desde que sejam feitas antes das assinaturas eletrônicas. Nestes casos aqui, é aceita devido a algumas particularidades de dificuldades dos membros estrangeiros em acessar os nossos sistemas. Então, ela, excepcionalmente, ela pode ser aceita de próprio punho na ata de defesa, desde que, né, essa assinatura seja analisada e avaliada pelo presidente da banca ao assinar, ao colocar, no caso, a sua assinatura digital na ata de defesa. Então, ainda conforme esse memorando circular, não são aceitas as assinaturas com utilização de colagem, por exemplo, uma assinatura GovBR de um outro documento recortado e colado em cima da ata da defesa. Isso não pode ser feito em nenhum documento e não podemos aceitar quando for identificada esta situação, né? As assinaturas coladas, né, elas podem também, não apenas a colagem, mas a produção dessa assinatura em algum meio de edição digital, né? Assinaturas de próprio punho de membros não estrangeiros também não podem ser aceitas, né? E a impressão de documentos com assinatura eletrônica e subsequente digitalização também não pode ser aceita, pois isso retira a validade deste documento, né? E as edições das atas após a assinatura eletrônica resultem na perda de validade da assinatura, né? Lembrando que assinaturas eletrônicas elas têm uma forma de autenticação documental, né? Então, as assinaturas emitidas, por exemplo, no Solgov, eles têm uma página de autenticação dessa assinatura, onde tu envia o documento para lá. O documento que for alterado, ele não vai ser autenticado pela esse sistema, né? Então, por isso que não pode ser aceito pela perda da validade legal. Nos casos de assinaturas externas ao PENSI,
essas assinaturas devem ser coletadas antes de inserir a ata no PEN, ou seja, então essas assinaturas do GovBR devem ser feitas antes na ata de defesa, né, em formato PDF, e posteriormente inserido no processo de homologação da ata, né? E as atas com essas assinaturas fora dos padrões, elas não serão aceitas, né? Lembrando também que o parecer, que até há pouco tempo era aceito, ele não está previsto nas normativas atuais da pós-graduação e dessa forma ele não pode mais ser usado e a participação destes membros não presenciais se dá via videoconferência. Então, a abertura do processo de homologação da ata de banca de defesa, ela procede no portal Documentos da UFSM através da abertura do processo pelo servidor responsável, né? E neste caso aqui, por exemplo, ao informar, né, que está criando um novo processo, né, o servidor responsável deve selecionar o vínculo específico para criar este processo, né? No caso, servidor ativo, né, e a unidade responsável vai aparecer automaticamente, né? No tipo documental, nós temos que inserir que se trata do processo eletrônico referente à homologação de ata de banca de defesa de pós-graduação, né? A procedência vai ser a unidade que o usuário está lotado, né? Neste caso, nós temos que selecionar aqui a procedência referente à unidade no qual este usuário criou a banca de defesa, então tem que estar na procedência a mesma unidade no qual a banca de defesa foi criada, senão não vai aparecer no campo de destino no momento da tramitação. Como interessado, né, nós temos que informar aqui que são os alunos, né, no caso das bancas, né. Como autor, então, nós temos a unidade, a subunidade, no caso são os PPGs, né, e a descrição, uma complementação padrão que pode ser colocada ali, né. Após salvar, é criado um número único, né, que deve ser anotado para acompanhar a tramitação no portal de documentos. Então, na tela seguinte, né, é a parte da inserção de documentos, né, e estão disponíveis alguns tipos de atas já nesse sistema, né, alguns documentos, né. Mas no caso da banca de defesa, pode-se optar por criar sem a ata para que o orientador inclua o arquivo, né. Nestes casos, então, nós temos duas opções de inclusão e tramitação, né. Quando a ata for inserida no processo pela secretaria, né, quando o depósito da ata de defesa, a secretaria já pode anexar a ata e tramitar para a comissão, né, a banca examinadora, no caso, né. Quando for inclusão pelo orientador, a secretaria inclui um memorando, por exemplo, com as orientações referente a isso, né, e tramita para a banca examinadora, para o orientador anexar a ata e os demais membros realizarem a defesa, né. A ata tem acesso restrito? Depende. As informações pessoais, elas não são aplicáveis às atas. De forma geral, elas não são aplicáveis às atas e não devem constar dados pessoais na elaboração da ata, de um documento de acesso público, né? Mas, caso for, por exemplo, uma defesa fechada, alguma situação que o título integre esta situação, é possível ser colocado acesso restrito, mas sugerimos que verifique antes com a PRPGP, tá? Caso for necessário, pode-se acrescentar outros documentos, né, neste processo, né, desde que haja necessidade disso. Então, quando a ata de defesa for incluída pela secretaria, né, uma vez incluídos os documentos, basta tramitar para a coleta das assinaturas da banca de defesa, né? Ou seja, nesses casos, então, vai clicar no botão tramitar e incluir a banca examinadora ali. Caso a ata de defesa seja incluída pelo presidente da banca, né, a secretaria pode incluir um memorando, né, e tramitar para a banca examinadora e o próprio orientador, que é o presidente da banca, vai anexar a ata após a defesa, né. Por exemplo, esta situação pode acontecer muito nos casos onde o processo da homologação de ata já é criado logo que a portaria de pessoal é lançada. A secretaria pode, neste momento, então, quando a defesa está liberada pela PRPGP, já criar o processo de homologação de ata e tramitar para o presidente da banca, sendo o presidente da banca ficando responsável.
Isso com as secretarias integradas pode ajudar muito na organização, né? Então, é um exemplo que pode ser seguido. Então, as coordenações e secretarias dos cursos ela têm autorização para tramitar os processos para bancas que foram criadas, né, como a gente já mencionou antes, dentro da unidade do curso, né? E a responsabilidade do presidente da banca, o acompanhamento e a solicitação de assinatura aos demais membros, né? O discente também pode proceder com este acompanhamento, mas responsabilidade do presidente da banca para a coleta das assinaturas, né? Todos os membros que estão cadastrados na banca examinadora, eles recebem o processo ao mesmo tempo, né? E não precisam tramitar, basta entrar no sistema e realizar a assinatura. E o presidente da banca realiza a tramitação, retornando para a secretaria posteriormente a coleta de todas as assinaturas. Então, para assinar a ata, né, o membro ele vai clicar no ícone que é uma chave no sistema, ao lado da ata inserida no processo, né, e a realizar a assinatura, né, informando o vínculo dele, né, o assinar como vai ser o tipo de vínculo dele, no caso o membro externo vai aparecer como pessoa física, inserir a senha e clicar no ícone OK para confirmar. Então, a ata assinada pelos membros, né, a cada nova assinatura, ela gera uma ocorrência de assinatura na página de assinaturas que nós temos no PEN, né? Então, cada vez que alguém assina, vai gerando um novo campo de assinatura, né? Os orientadores e suplentes não assinam a ata se não participaram da avaliação desta defesa, né, no caso. Então, lembrando, né, que o orientador ele é um membro da banca de examinadora que consta para substituir nas faltas do presidente, e o membro suplente consta na portaria e na banca para suprir a falta de um membro efetivo. Então, os procedimentos, algumas dicas de procedimentos das atas quando assinadas no GovBR, tá bom? Então, quando houver assinatura PEN e GovBR, né, o documento deve ser assinado primeiramente no GovBR e posteriormente ser anexado no PEN para assinatura dos demais membros com assinatura digital do PEN-SI. As assinaturas que foram apenas via GovBR, ou seja, a ata de defesa já está completa com todas as assinaturas dos membros da banca examinadora, após essa assinatura, então, né, a secretaria, por exemplo, pode anexar o arquivo da defesa no PEN e realizar o trâmite diretamente para a coordenação, no passo encaminha para a coordenação. A coordenação vai realizar a assinatura no momento do ato da entrega da MDT e realizar o trâmite posterior, né? O documento final, então, da ata de defesa, ou seja, a ata de defesa homologada, né, ele é um documento que vai ficar disponível neste processo para uso posterior para a emissão do certificado assim que o ato da entrega da MDT for feito pelo discente. Então, a finalização do processo de homologação de ata, né, após a assinatura de todos os membros, né, a coordenação do curso vai tramitar para a secretaria, no qual será responsável pelos devidos encaminhamentos e posterior arquivamento, né? A coordenação do curso assina a ata de defesa no momento do ato da entrega da MDT, ou que atesta que este discente cumpriu com todas as exigências do curso, ou seja, o discente, após realizar a defesa, entregou o trabalho em sua versão corrigida e definitiva. Esse trabalho foi avaliado, né, pelo orientador, já encaminhado para a biblioteca. Então, a coordenação assina a ata de defesa para liberação do processo de defesa para emissão do diploma, né? Nos casos do Banco de Defesa de Pós, então, né, a secretaria, por exemplo, pode efetuar o download da ata para posterior inclusão no processo de defesa que deve ser tramitado a PRPGP, né? Esse processo de homologação de ata e como os demais processos, né, ficam disponíveis para consulta através do portal de documentos e, no caso do processo de defesa, disponível também no portal do Plano de Estudos de Defesa. As dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail prpgp@ufsm.br e as dúvidas referentes aos procedimentos no
PEN-SI referente a este processo de homologação diretamente com o DAG no e-mail pen@fsm.br. Muito obrigado.